Olá, meu nome é Alisson Ferraz e junto com meus colegas Paulo Ferreira e Ricardo Brito, passaremos uma introdução ao mundo do teste e daremos uma noção teórica nessa videoaula. Por que testar? Muitos têm essa dúvida, né? Por que devemos testar um programa, um software, ou melhor dizendo, um produto? E aqui temos um dos esclarecimentos para essa questão. Todos cometem erros, como aquela velha frase já diz, errar é humano. Então, um dos motivos para testar é que todo mundo está sujeito a erros. Aumentar a qualidade. Quando alguém indica um produto para a gente sempre pergunta, você já usou? O fato da pessoa ter usado é uma garantia de que o produto funciona ou não. O relato dela, a experiência que ela teve com o produto, foi um tipo de teste que ela realizou para testar a qualidade daquele produto. E diminuir os custos. Como a gente já viu no modelo em V, quanto mais rápido se descobre um bug, menos ele vai custar. Então, se custa mais barato você resolver um problema no início do que você entregar um produto defeituoso e depois ter que recolhê-lo para consertar o erro. Isso geraria uma despesa muito maior do que você investir no teste e encontrar esse bug logo no início. Quem testa? Nesse tipo de teste que mostraremos na aula, as pessoas indicadas para realizar os testes são os desenvolvedores, os programadores, os analistas e os engenheiros de testes. Essas pessoas são as mais indicadas para desenvolver o teste. E falarei um pouco sobre o teste estrutural. Teste estrutural ou caixa branca. O que é e por quê? Bem, o teste estrutural caixa branca é um teste que ele busca na análise da estrutura interna de um sistema ou componente. E ele possui esse nome por quê? Porque ele trabalha diretamente com o código. Você olha dentro do sistema. Essa transparência, o fato de você estar podendo ver por dentro do sistema, origina o nome caixa branca. Falarei aqui de algumas técnicas de teste. Temos o teste de condição e o teste de fluxo de dados. Teste de condição. Bem, o teste de condição, os dados eles devem ser gerados para executar condições booleanas de um módulo do programa. Existem as condições simples, que são os operadores relacional, no caso maior que, menor que, e as condições compostas, que são os operadores booleanos, o e, o ou e o não. Teste de fluxo de dados. Ele seleciona um caminho de teste de acordo com as definições e o uso das variáveis do programa. Então, ele localiza e valida as condições dos ciclos. Os ciclos, eles podem ser simples, concatenados, animados e desestruturados. E eu coloquei uma coisinha interessante aqui, para descontrair, que é uma das leis de Murphy. Ela fala o seguinte, se uma coisa pode sair errada, sairá. Iremos falar de teste de especificação, ou popularmente conhecido como teste de caixa preta. Mas o que vem a ser teste de caixa preta? É um tipo de teste onde não se olha o código-fonte em nenhuma das hipóteses. É obtido através de requisitos. O que traz vantagem? Traz a vantagem que você pode fazer o planejamento do teste muito antes do que em outros tipos de testes. Bugs não modo de se comportar, não através de como o sistema faz aquilo, mas do jeito que ele se comporta. Ele avalia as entradas e as saídas, ou seja, você coloca uma entrada e você quer que saia aquilo especificamente. Se não sair, está errado. Principais tipos de teste. No teste, existem vários tipos de teste dentro do teste de caixa preta. Iremos falar principalmente de dois, sobre o de classe de equivalência e o valor limite. Capa que o valor limite necessita da classe de equivalência para ser planejado ou executado. Classe de equivalência. Avalia as entradas e as saídas em classes, ou seja, separa as entradas e saídas em diferentes tipos de classe, dependendo da ocasião. Quais são os valores que têm que ser considerados nessa entrada e nessa saída? Tem que ser considerados valores corretos, os válidos,
os incorretos, os inválidos. Geralmente, uma classe de classe é um caso de teste, mas dependendo da ocasião pode ser falhos. Iremos agora mostrar um exemplo bem simples sobre classe de equivalência. Aqui, a nota de um aluno foi dividida em 3 tipos de classes totalmente distintas, onde A é maior ou igual a 0 e menor que 6, B maior ou igual a 6 e menor ou igual a 8, C maior que 8 e menor ou igual a 10. Aqui a gente colocou menos os negativos, de menos 0,01 a infinito negativo, pois temos que considerar os valores inválidos. Aqui ficou a classe A, de 0 a 5,99. A classe B, de 6 a 8. A classe C, de 8,1 a 10. E a classe inválida, pois é um número muito alto, onde não se entra dentro dessa limitação, pois 10,1 não existe dentro de nota de algum aluno. Mas como iremos aplicar esse tipo de teste? Aqui uma tabelinha parte mostrando, por exemplo, caso de teste 1. A entrada é 4,5. O que ele espera sair? Ele espera sair A. Caixa de teste 2. Entra 7. O que ele espera sair? Espera sair B. Entra caixa de teste 3. Entra 9. Ele espera sair C. E assim por diante, como os inválidos, por exemplo. Ele coloca menos 7, ele espera sair um erro. Coloca 55, espera que saia um erro. Coloca A, espera que saia um erro. Ou seja, mesmo considerando os inválidos, tem que se esperar alguma saída, mesmo que essa saída seja um erro. Valores de limite. O que vem fazer valores de limite? É um tipo de teste onde você testa o maior e o menor número possível, pois é onde está a maior incidência de erro. Mas como é que você vai saber qual é o maior ou o menor número possível? Através da classe de equivalência. Vamos a um exemplo bem simples do que vem a ser valores de limite. Aqui é o valor mínimo, ou seja, valor 0, menos 0,1 e 0. Menos 0,1 é um valor inválido, 0 é um valor válido. Ou seja, testar principalmente o 0, pois há uma grande incidência de erro em valores números ou negativos. E testar o valor máximo, onde o máximo deverá ser determinado na especificação, testando assim o valor máximo e depois testando o valor máximo mais 1, pois assim você saberá se o seu programa está sendo executado corretamente, pois como foi dito, as pontas, ou seja, os valores limites, o maior e o menor possível são as maiores incidências de erro. Iremos continuar agora com essa maravilhosa videoaula com as técnicas de teste baseadas na experiência. Algumas características a respeito desse tipo de teste. Também são conhecidas como exploratórias, são utilizadas quando não se há especificação adequada para utilizar como base e criar novos casos de teste. Podem ser utilizadas antes ou depois da aplicação dos métodos sistemáticos. Também nunca devem ser encaradas como a única forma de realização dos testes. E elas utilizam a experiência do testador. Isso não quer dizer que ele seja velho, tenha cabelo branco ou seja careca, mas tenha um profundo conhecimento ou então tenha um conhecimento razoável do sistema. E mesmo quando não há nenhuma especificação disponível, vale a pena complementar os testes estruturados com as técnicas baseadas na experiência. Bem, eu vou dar um exemplo aqui. José é um usuário de computador mediano e entra num site cujo principal produto é um Office Suite, que tem uma planilha eletrônica e um editor de texto. E sua experiência se baseia no OpenOffice
e no Microsoft Office. No entanto, ele vai explorar os principais recursos dessa suíte para ver se realmente vale a pena mudar de opção. Durante a exploração, ele utiliza sua intuição e seu conhecimento dos aplicativos semelhantes e verifica se o comportamento é o esperado por ele. Durante alguns minutos, ele faz esse teste e identifica 5 erros críticos. A partir daí, ele decide não mudar de opção. Samuel é um testador profissional e está no terceiro ciclo de teste de um produto que está prestes a ser lançado no mercado. Durante a execução de um teste, ele descobre alguns cenários que não estão sendo cobertos pelo plano de teste já existente. Baseado no seu conhecimento sobre o público-alvo, ele acredita que centenas ou até milhares de pessoas possam sair prejudicadas caso existam falhas. O gerente de qualidade, no entanto, diz que não existe tempo e nem recursos suficientes para a atualização dos testes cobrir a falha. Então, ele propõe 1 hora diária durante uma semana para a execução de testes exploratórios. Após uma semana, ele descobre dúzias de defeitos críticos e decide então adiar o lançamento desse produto. O gerente propõe que ele seja o revisor de todos os planos de testes a ser feito. Os cenários descritos anteriormente, apesar de hipotéticos, eles representam situações reais e que diariamente são vividas por nós. E podemos ainda afirmar que de uma forma ou outra nós realizamos esse tipo de teste. No entanto, na maioria das vezes, eles são realizados de maneira tácita ou informal. E essa atividade é uma atividade iterativa e empírica, que exige uma investigação contínua, onde a intuição, a criatividade e a experiência são indispensáveis para garantir a sua eficiência. Então nos perguntamos, qual a razão para a utilização desse tipo de teste? Ele é bastante eficiente quando o tempo disponível é curto, quando não se conhece o aplicativo a ser testado, é bom para o diagnóstico de comportamentos inesperados e de investigação de efeitos colaterais e de defeitos semelhantes, para a medição de riscos, determinação de defeitos críticos rapidamente. Bem, como dissemos, esse tipo de teste ele é não estruturado ou sistemático, mas existe um possível processo que pode ser aplicado e pode ser definido assim. É necessária a criação de uma hipótese, um modelo mental representando o funcionamento correto da área do aplicativo a ser testada, planejar um ou mais cenários de teste que possam comprovar se a hipótese é verdadeira, aplicar os testes e observar os resultados, avaliar os resultados contra a hipótese levantada no primeiro passo e repetir esse processo até que a hipótese seja comprovada ou não.